Rádio Teofania Alvorecer, 91.5 FM. Apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue no coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui então iniciando mais um programa O que a Bíblia diz. E como os irmãos já viram na semana passada, nós iniciamos aqui uma série de estudos no livro de Daniel. Então na semana passada nós já vimos sobre o capítulo 1. Se você deseja aprender sobre o livro de Daniel, sobre algumas coisas ali, não perca. Então nós vamos fazer aqui uma sequência de estudos e às vezes um estudo vai complementar o outro, né? E às vezes a gente não pegou o anterior, pode não compreender alguma coisa do seguinte, né? Então na semana passada nós vimos que aqueles jovens, Deus dotou de sabedoria, de inteligência, tanto que eles foram tidos ali como 10 vezes mais doutos, tiveram um aproveitamento 10 vezes maior do que todos os outros que estavam fazendo ali aquele curso, né, onde Nabucodonosor colocou aqueles jovens. Mas ali vai dizer que a Daniel, Deus deu também o entendimento e visões em sonhos, né, de interpretação de sonhos. E agora, nesse capítulo 2, vai acontecer justamente isso, que vai haver a necessidade de alguém interpretar um sonho. O rei, ele vai ter um sonho, e esse sonho que o rei tem é um sonho profético. O rei Nabucodonosor, ele vai sonhar com uma estátua, e essa estátua ela vai representar reinos, né? E nós vamos ver na parte 2, na parte inicial agora, nós vamos dar um início aqui, né? Mas na parte 2, irmãos, você não perca na parte 2, na parte 2 eu vou dar a interpretação, né, dessa, não só a interpretação, a interpretação mostra ali, né, a interpretação superficialmente assim, né? Mas o cumprimento realmente dessa profecia, né, que ela se refere a reinos, né? A reinos. Então eu vou falar sobre quais são esses reinos, quando eles aconteceram, quem foram os reis e imperadores, né? Como foi que eles começaram, né? Que eles assumiram o poder, conquistaram ali poder, como foi que eles foram também destituídos e perderam, né? Então o cumprimento, né, dessas profecias, e a que povos correspondem a aqueles impérios, aqueles reinos ali, nos dias de hoje, né? Então não perca na parte 2 ali, né? Então o programa de hoje vai estar muito interessante. Então aqui vamos fazer aqui uma breve introdução antes de nós irmos para a parte 1. O nosso texto áureo, meus irmãos, desse programa de hoje. Então, Daniel capítulo 2, versículo 22, ele vai nos dizer assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz, né? Então, essa foi a frase que Daniel, né, ele disse para o rei Nabucodonosor, depois de muitas situações ali, onde ninguém sabia interpretar, né, o sonho. Nós vamos acompanhar isso, né? Ele teve o sonho e os magos lá, os astrólogos do reino babilônico ali, eles não sabiam interpretar o sonho. E o tema central desse nosso programa de hoje é o seguinte: é quando o homem não encontra respostas, Deus ele continua tendo o controle, né? Porque ele conhece, né, o que está oculto e revela aquilo que ninguém pode revelar. É isso que nós veremos hoje, né? E o objetivo da mensagem, né, é mostrar que Daniel 2 nos ensina a confiar em Deus diante de situações impossíveis, buscar a resposta por meio da oração e reconhecer que toda a sabedoria e revelação pertencem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? E então nesse capítulo 2 ele apresenta um dos momentos mais difíceis, né, da vida de Daniel e de seus companheiros. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. O problema não era apenas interpretar o sonho. O rei exigiu algo humanamente impossível, que os sábios contassem primeiro qual havia sido o sonho e depois apresentassem a interpretação.
Então, e os magos, os astrólogos e encantadores, eles não conseguiram, né? Então o rei determinou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. É isso que nós vamos ver hoje, né? E Daniel estava diante de uma situação que parecia não ter saída, né? Que Daniel era um deles que seria morto, né? Mas é justamente nesse cenário que aparece a verdade do nosso texto áureo. Ele revela o profundo e o escondido. Aquilo que estava escondido para os homens não estava escondido para Deus, né? Daniel 2, ele nos mostra 3 grandes verdades que nós vamos ver hoje, né? A primeira é que quando o homem não sabe, Deus sabe. Quando não há saída, Deus pode abrir um caminho. Quando Deus revela, toda a glória é para Ele. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos depois com a primeira parte, né? Com a parte 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos aqui de volta, então. E vamos entrar então na nossa palavra, na parte 1 aqui, cujo título é Quando o homem não tem a resposta, Deus tem. Quando você não tiver a resposta, você já sabe, né? E Deus, ele sempre tem, porque ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Para isso nós vamos ler aqui então Daniel capítulo 2, já que nós estamos falando sobre o livro de Daniel, né? Para nós entendermos o que vai ser falado aqui, né? Sobre o que vai ser falado. Então eu vou estar lendo e ao mesmo tempo falando algumas coisas, né? Explicando e quem sabe tirando também para nós aqui já um aprendizado, uma aplicação para nossas vidas. Daniel capítulo 2, no versículo 1 em diante, vai nos dizer assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Veja que não era para dar a interpretação. Primeiramente, era para dizer qual tinha sido o seu sonho. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Então eles pediram para que o rei dissesse para ele qual era o sonho, né? Mas o rei queria que eles dissessem qual era o sonho, né? Mas eles disseram para que o rei dissesse para eles qual era o sonho, para eles darem a interpretação. Mas o rei vai responder. Respondeu e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então o rei diz: Olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Não sou eu que vou dizer para vocês interpretarem. Vocês primeiro vão me dizer o que foi que eu sonhei, para depois vocês me dar a interpretação. Mas eles vão responder pela segunda vez. Olha só que eles insistem 3 vezes, né? Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebam muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Mas olha só: Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois, olha o que o rei disse: Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Veja que, quanto ao rei não dizer qual foi o sonho, né, algumas pessoas interpretam, né, que Deus fez ele esquecer o sonho, para que depois, quando Daniel dissesse para ele o sonho, que ele iria lembrando do sonho, né? Outros já dizem que o rei sabia muito bem o que ele tinha sonhado, né, e lembrava bem, só que ele não queria dizer, justamente porque ele queria que eles dissessem qual era o sonho, e isso sim daria maior credibilidade quando eles fossem então interpretar. Aquele que revelasse o sonho, né, então esse poder de revelação aí do sonho seria algo que iria mostrar que realmente aquela pessoa
estava sendo realmente usado por Deus, né? O Deus que revelou o sonho seria o Deus, então, que iria revelar também a interpretação do sonho. Então, ele acreditaria mais, porque se ele dissesse o sonho, né, estaria livre para qualquer interpretação. Tanto que ele vai dizer assim, ó, dizei-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Ou seja, se vocês disserem o sonho, então isso vai significar que vocês podem dar a interpretação. Mas eles vão dizer o seguinte: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei. Olha só, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então eles estavam reconhecendo que ali havia uma situação impossível. Era impossível ao homem revelar, porque só Deus revela o escondido, né? Não teria como alguém entrar na mente daquele homem, né, e saber o que ele sonhou. Somente Deus poderia fazer isso, né? Somente Deus poderia saber. Somente Deus conhece os pensamentos, né? Então, para um homem comum, seria realmente algo impossível revelar um sonho que uma pessoa teve, né, sem que ela diga, né? Então, eles reconhecem aqui. Mas, com essa resposta, o que aconteceu? O rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E olha só, e saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então, quer dizer, todos os sábios seriam mortos, e ali estaria incluindo também Daniel e os seus companheiros ali, né? Ananias, Misael e Azarias. Então veja que Nabucodonosor, ele teve um sonho que o deixou profundamente perturbado, né? Ele chamou os sábios da Babilônia, conforme o que nós vimos aqui, e exigiu que eles revelassem o sonho e a sua interpretação. E eles responderam em essência, né, conforme nós vimos, isso é impossível, né? A resposta deles foi praticamente isso. Eles não disseram com essas palavras aqui, né? Mas Daniel, capítulo 2, versículo 10 e 11, mostra que os sábios, eles reconheceram que aquilo, né, estava além da capacidade humana, conforme eles disseram ali, né? Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. E lá no 11 vai dizer: senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então eles entendiam que realmente a um homem comum era algo impossível, né? Então aqui nós encontramos uma importante lição, né? Há situações que ultrapassam a capacidade humana, mas nunca ultrapassam a capacidade de Deus. Talvez você que está ouvindo essa programação, né, esteja enfrentando uma situação para a qual não encontra respostas, né? Você procura uma solução e não encontra, né? Procura uma porta e ela aparece fechada, né? Procura uma explicação e ela não aparece, né? Mas aquilo que é oculto para você, saiba que não é oculto para o teu Deus, né? Em Daniel capítulo 2, no versículo 22, ali vai dizer que Deus, ele revela o profundo e o escondido, né? Só ele revela, né? Deus, ele conhece aquilo que você ainda não conhece, né? Ele sabe aquilo que você ainda não sabe, e ele vê aquilo que você ainda não consegue enxergar, né? Então confie em Deus. Se você não sabe, se você não tem a resposta, saiba que Deus sabe sim, Deus tem a resposta, Deus sabe todas as coisas, né? O que foge do teu conhecimento não foge do conhecimento de Deus. Quer saber alguma resposta, saber algo, faça como Daniel fez, como nós vamos ver aqui, né? Então agora nós vamos ver que o problema, ele chega até Daniel, porque quando chamam, então, olha só, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Olha só, Daniel poderia ter entrado em desespero, né? Quando deram a notícia: você vai ser morto, porque não conseguiram adivinhar ali o sonho do rei, né? Ele poderia ter dito que não existia solução, mas ele fez algo diferente daqueles magos e astrólogos, né, que disseram: olha, isso não tem solução, isso que o rei está pedindo é impossível, né?
ele fez algo diferente, ele buscou a Deus, que é o que nós devemos fazer quando precisamos de respostas, né? Porque Deus, ele tem todas as respostas, né? Ele buscou a Deus, e no versículo 17 e 18 vai dizer ali, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, né? Então eles vão buscar ao Senhor, aqueles 4 jovens, né? E veja que Daniel, ele não correu primeiro para os homens, né? Ele correu para Deus, né? Essa é uma grande lição para nós, né? Quando a crise chegar na minha e na sua vida, né? Nós não podemos deixar a oração ser o nosso último recurso, né? Então nós temos que fazer da oração o primeiro recurso. Antes de reclamar, ore, né? Antes de desistir, ore. Antes de tomar uma decisão precipitada, ore, né? E antes de dizer que não tem jeito, ore. Então nós vamos ver na parte 2 agora, nós vamos ver a revelação, né, desse sonho, e vamos ver também toda a interpretação dele, conforme eu havia dito, né? Então nós vamos agora um breve intervalo e já voltamos. E não perca essa parte 2. Na parte 2, então, nós vamos falar sobre essa profecia, conforme eu disse, né? Vamos esmiuçar aqui essa profecia e mostrar realmente os fatos que ocorreram, fatos históricos reais, né, que todos conhecem, né, o cumprimento dessa profecia, e também quais são esses povos até os dias de hoje, né? Então não perca. Em nome do Senhor. Então, meus irmãos, nessa parte 2 aqui, nós vamos ver então que Deus, ele revela para Daniel o seu sonho, né? No versículo 17 ali em diante, né, vai dizer assim, então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Foi revelado então. Eles oraram, buscaram ao Senhor, e Deus, ele deu a resposta, né? É o que nós temos que fazer, né? Quando nós estamos aí com uma dúvida, né? Precisando aí de uma direção, né? Não sabemos para que lado ir, né? Precisamos de uma resposta. Deus, ele tem a resposta. Nós devemos buscar. Por exemplo, no livro de Atos, nós vemos que a igreja primitiva fazia muito isso. Tudo que eles iam fazer, eles sempre pediam direção, oravam ao Senhor, e o Espírito Santo conduzia, né, e mostrava para eles o caminho, o que eles iriam fazer, e convocava eles para fazer a obra, né, e apontava até quem iria fazer, né. Então, na nossa vida deve ser assim também. Nós devemos sempre pedir a direção de Deus em tudo, né, e Ele nos dá, se nós buscarmos, né, e dobrarmos nosso joelho e pedirmos para que Ele nos mostre, né, Ele revela assim para nós e nos mostra o caminho a seguir, né? Então aqui foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Vamos para o 24, diz assim, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Olha só, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E a partir daqui ele vai descrever, então ele vai dar a descrição do que foi que o rei sonhou. Lembra que a exigência do rei era que primeiro dissesse o que ele sonhou e depois desse a interpretação. Então aqui, nos versículos seguintes, ele vai dizer o que foi que o rei sonhou, né? Mas veja que aqui, comentando nessa parte aqui,
né, que eu fiz um esboço aqui, né, Daniel e seus companheiros começaram a buscar a Deus e então aconteceu algo extraordinário, né? Deus revelou o mistério a Daniel numa visão durante a noite, conforme nós vimos no versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Aquilo que nenhum sábio da Babilônia conseguiu descobrir, Deus revelou a Daniel. Mas existe algo muito importante nessa passagem. Daniel, ele não recebeu a revelação para ficar famoso. Ele não recebeu a revelação para dizer, né, eu sou profeta, né, eu sou um grande homem usado por Deus, eu sou inteligente, né? Pelo contrário, Daniel, né, quando ele vai falar com o rei, ele deixa claro que a revelação veio de Deus, né? Porque ele diz, mas há um Deus nos céus, o qual revela segredos, né? Tanto que ele vai dizer ali que era impossível, que nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, né? Mas há um Deus no céu, o qual revela, né, os segredos, né? Bom, e no versículo 30, ele vai dizer aqui, estando tu, olha o sonho, qual foi o sonho, né? Depois a gente vai para a interpretação. Diz assim, ó, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te faz saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha a declaração humilde dele, né? Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Aí ele vai descrever agora. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Agora ele vai descrever como era essa estátua, e depois nós vamos interpretar. Ó, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragrana das eiras no estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu a terra. A pedra que feriu a estátua, que representa reinos, né? Destruiu então todos aqueles reinos e encheu a terra, né? Esse é o sonho. Daniel falando para o rei, ó, isso foi o que tu sonhou, agora eu vou te dar a interpretação do sonho, né? Daniel dizendo para o rei, né? Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então a estátua tinha uma cabeça de ouro, né? A cabeça de ouro, então, era Nabucodonosor, ou seja, representava o reino babilônico, né? E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo e com os artelhos. Quanto ao que viste, eu vou pular aqui, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro, misturar-se com semente humana, né? Vai dizer no versículo 44, para a gente já dar uma acelerada. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino
que não será jamais destruído. Aqui está falando do reino de Deus. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então aqui está falando sobre sucessão de reinos até o reino de Deus. Nós vamos falar aqui, então vamos agora interpretar, ver o cumprimento dessa profecia, realmente no mundo, aonde, quem são esses reinos, para a gente, porque essa profecia realmente ela tem a ver. Daniel, ele é visto como um livro também escatológico, um livro que fala sobre os nossos dias, um livro que tem ali profecias realmente escatológicas, e essa é uma delas, Então aqui, e por acaso, também no ano em 2014, nós estudamos a respeito da revista de Daniel, e essa lição que fala sobre dessa interpretação do sonho aí, do sonho, por acaso fui eu que dei essa aula lá no Passo das Pedras, na Escola Bíblica do Passo das Pedras, e agora reestudando aqui eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu mencionei lá, e eu anotei aqui, Então veja que, olha, a correta descrição do sonho, O sonho do imperador babilônico era profético. Nabucodonosor viu uma estátua, constituída por uma cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro e barro. O versículo 34 relata uma pedra que foi cortada sem mãos, a qual feriu os pés da estátua, destruindo-a completamente. Os 4 impérios mencionados simbolicamente na profecia já existiram, e nós vamos ver quais são, comprovando a veracidade da visão profética. Todavia, a visão da pedra que foi cortada sem mãos ainda não se cumpriu, pois trata-se do reino universal de Jesus Cristo, que ainda não foi literalmente estabelecido. Não foi literalmente, mas já começou, A interpretação, então. A cabeça de ouro, exemplificava o reino da Babilônia. Nabucodonosor a governou por 41 anos, e a transformou no império mais poderoso da época. Inclusive aqui diz quando foi. O reino babilônico seria seguido por um rei inferior, representado pelo peito e braços de prata. Esse reino seria o Império Medo-Persa, fundado por Ciro no ano 539. Um terceiro reino, simbolizado pelo ventre e coxas de cobre, representava o Império Grego, fundado por Alexandre Magno, no ano 330. O quarto reino será forte como ferro. O reino de ferro representa o Império Romano, que teve seu início cerca de 67 a.C. e dominou o mundo numa amplitude que nenhum império dantes fizera. Então aqui, conforme a continuação da anotação aqui, o peito e braços de prata, trata-se do Império Medo-Persa. Os 2 braços ligados no peito, pelo peito, representam a união dos medos e dos persas. Os ventres e quadris retrata o Império Grego, que foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que dominou o mundo inteiro, constituindo assim um dos impérios mais extensos da história da humanidade até a sua morte prematura. As pernas de ferro, conforme nós já comentamos ali, seria o Império Romano. Nós vamos ver e quando que se cumpriu cada parte, dessas profecias. Por exemplo, o Império Persa, ele ainda se cumpriu nos tempos bíblicos, e nós vemos aqui na Bíblia, ele se cumpriu no tempo bíblico. O Império Grego e o Império Romano se cumpriu no tempo interbíblico, aquele tempo que não existiu escrita bíblica antes de Jesus ali, entre Malaquias e Mateus ali, teve 400 anos ali, mais ou menos, que não teve escrita bíblica. Foi nesse tempo que se cumpriu ali o Império Grego e o Império Romano. O Império Persa, por exemplo, ele aconteceu ainda nos tempos ali do livro de Daniel, e quando, por exemplo, o Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ele dá uma festa, e veja que Nabucodonosor, ele pegou os utensílios do templo e guardou no lugar, mas esse Belsazar pegou aqueles utensílios do templo e usou numa festa pagã,
ou seja, usou ali os objetos sagrados do templo e usou numa festa pagã. E aí durante essa festa vai aparecer aparece uma mão que escreve algo na parede, e ele fica apavorado, né? E começam a chamar as pessoas, e aí até que alguém lembra. Nesse meio tempo, Daniel estava esquecido, assim, né? E ele manda chamar, então, Daniel para interpretar, né? E Daniel, então, ele vai interpretar ali que as palavras eram Mene, Mene, Tekel e Parsim, né? E ele vai dizer, essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, ou seja, Pérez tem a ver com persa, né? Dividido foi Medo-Persas, né? O teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. E aí, o que vai acontecer? A Bíblia diz que naquela mesma noite, no versículo 30, eu estou lendo o capítulo 5, né, de Daniel, né? E no versículo 25 em diante. E no versículo 30, diz assim, ó, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, naquela mesma noite. E vai dizer, na história, assim, como é que aconteceu esse reinado que no caso de Ciro, né? Belsazar, ele oprimia demais o povo. Tanto que quando Ciro, ele aparece, o povo não ofereceu nenhuma resistência, né? Ele simplesmente foi entrando, passou por todo mundo, foi lá e matou Belsazar. Parece que ele foi o único que morreu, né? Porque o povo realmente se cansou da tirania dele, né? Então assim é que aconteceu uma parte dessa profecia, dessa estátua, né? Então, desse sonho profético, aonde então os medo-persas agora assumem o poder. Depois vai acontecer então que surge aí um jovem, né? Alexandre, chamado Alexandre o Grande, né? Que é o terceiro, que é a parte ali de cobre. Ele derrotou o Império Persa na Batalha de Galgamela, né? E o bronze representa os soldados gregos, conhecidos por sua armadura, escudos e capacetes feitos desse metal. O Império dominou sobre toda a Terra, conhecida da época com uma velocidade sem precedentes. As pernas de ferro, né, que são o Império Romano, né, o ferro simboliza a força esmagadora de Roma. As duas pernas representam historicamente a posterior divisão, né, do Império em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Romano do Oriente. Então veja que tudo nessa estátua era perfeito. Os dois pés, né, as duas pernas, representavam então ali a divisão, quando foi a divisão desse reino, né? E os 10 dedos também, porque pés tem dedos, os 10 dedos também simbolizavam os 10 povos, que eram povos que viviam ao redor ali, povos germânicos, né? Que depois eles acabaram assumindo. Como aconteceu então a queda do Império Romano? Os reis, os imperadores, eles esbanjavam muito dinheiro em luxúrias, né? E eles acabaram parando de conquistar outros povos, outros reinos, de maneira que não tinha mais mão de obra, né? Mão de obra escrava, né? Mas eles mantinham as suas luxúrias. O que acontece? Eles tinham o Império Romano, ele era forte no começo por causa dos seus soldados, bem equipados, bem pagos, né? Eram soldados que tinham, né? Mas acontece que agora os soldados ficaram esquecidos, já não recebiam direito de seus salários, já não tinham bons equipamentos, né? E o território também que eles dominavam era muito grande para poucos soldados, né? Então não se tinha mais um controle. Quando chegava num lugar para ver um fato ocorrido, o fato já tinha acontecido, né? Então não tinha mais. E também era muito fácil subornar um soldado romano, de maneira que então aqueles povos germânicos, eles começaram a se organizar e ficar forte, e criaram ali então um exército que ficaram conhecidos depois como, que nem a gente vê às vezes em filmes, né? Os bárbaros, né? Os bárbaros. Então esses soldados, os bárbaros, começaram a ficar fortes, mais fortes que os soldados romanos. E aí o último imperador romano foi, no caso, Rômulo Augusto, mas ele era um rapaz que tinha apenas 16 anos. Na verdade, quem colocou ele ali foi o pai dele, Orestes, que era quem acabava dominando por trás dos bastidores, assim, né? Rômulo Augusto, ele era só como se fosse um fantoche, um laranja do seu pai, né? Mas quem governava, no fim das contas, era o pai dele. E esse Orestes, ele prometeu para esses soldados bárbaros que
em troca de proteção ao reino do seu filho, uma parte de terras, né? Mas ele não cumpriu. E quando ele não cumpriu, eles se revoltam, então. E aí eles têm um líder, né? O líder é Odoacro, o nome dele. Odoacro, ele então mata Orestes, e o soldado nenhum interveio, né? Nenhum soldado que se meter a besta, né? Soldado romano, de tentar alguma coisa, tentar intervir ali contra os soldados bárbaros, né? Os bárbaros ali, porque eles eram mais fortes, né? Maior número, mais bem equipados, né? E eles também, os soldados romanos, ganhavam muito pouco para ficar arriscando sua vida, né? Então, simplesmente ele entrou no palácio, e aí ele teve pena do Rômulo Augusto, que era um rapaz que tinha 16 anos, e disse: olha, tu vai abdicar. Aquele jovem simplesmente abdicou, entregou o reino, porque ele não tinha outra opção, com medo, né? Simplesmente abdicou. Disse: estou entregando, publicamente, eu estou entregando. E aqueles povos, então, os povos germânicos que viviam ao redor, eles acabaram dominando ali, se dividiram e dividiram aquele território. Esse território que foi dividido, ele corresponde hoje à Europa, né? E aqueles povos ali, eu tenho aqui quem são aqueles povos hoje. Aqueles povos hoje, eles são assim, vou ver aqui, a Alemanha, Áustria e Suíça, né? Eles eram descendentes de tribos como os alamanos, saxões e lombardos, que eram três povos que tinham lá. Também tinham os anglos, os saxões e os jutos, que são a Inglaterra, né? O Reino Unido, né? Os países escandinavos, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia, né? E eram dinamarqueses, noruegueses e suecos, descendem dos germânicos do norte, né? Que mais tarde ficaram conhecidos como os vikings, né? E também os Países Baixos e Bélgica, os holandeses, os flamengos, né? A população que fala holandês e que tem origem nos francos, e assim por diante, né? E esses aí são povos, então, correspondentes aos povos europeus, né? Então, esses povos aí que são, vamos dizer, uma continuação ali, né? O Império Romano foi destituído, né? Aqueles povos tomaram conta, e aí, por isso que da estátua ali do reino dividido, né? E dos 10 dedos, né? Aqueles 10 dedos, então, eles representam esses 10 reinos que se dividiram, cada um, então, teve o seu próprio reino, falando sua própria língua também, né? E tudo mais. Então, essa interpretação aí que é o cumprimento da estátua. E, claro, a parte que falta se cumprir dessa profecia, né, é justamente a parte a respeito da pedra angular, né? A pedra angular que é Jesus, né? Conforme as profecias dizem, né? Que ele vai, então, destruir os reinos da terra. Vamos, então, para um breve intervalo, depois nós voltamos para a parte 3 e para a finalização. Você conseguiu entender aí? Né? Essa então foi a profecia, né? E a profecia que então nós vemos aí que Deus ele intervém realmente na história, né? E o interessante desse sonho, né? Porque na verdade o rei ele não teve um sonho por acaso. Esse sonho foi Deus que deu o sonho, né? Foi Deus que deu o sonho. E também o mesmo Deus que deu o sonho para o rei, ele também deu a interpretação do sonho para Daniel. Ele deu o sonho e a interpretação para Daniel, né? E esse sonho e interpretação que Deus deu, né, são de coisas que ele mesmo fez também, que ele mesmo iria fazer, né? Porque é ele que controla tudo, né? A Bíblia ela nos diz ali, né, que não há autoridade, em Romanos capítulo 13, não há autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Até mesmo as autoridades do mundo, né? É Deus que governa, é Deus que controla tudo, é Deus que tem todo o poder, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui então para um breve intervalo aqui e já voltamos então com a terceira parte e com a finalização. Aqui então, na continuação, veja que Deus ele está acima da história, né? Nabucodonosor ele era poderoso, ele era rei da Babilônia, ele tinha autoridade, ele tinha soldados, né? Tinha riquezas, tinha um grande império, mas Daniel mostrou que Nabucodonosor não estava acima de Deus, né? O Senhor estava mostrando ao rei
Você pode governar a Babilônia, mas eu continuo governando a história. Isso também serve para nós. Não devemos colocar nossa esperança definitiva em homens, né, governos, riquezas ou estruturas humanas. Nossa esperança está em Deus, né? Também ali nós falamos sobre a pedra, né? A pedra representa o reino que Deus estabelece. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas representa a ação soberana de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 35 declara que a pedra se tornou um grande monte e encheu toda a terra. E Daniel capítulo 2, versículo 44 afirma que o reino estabelecido por Deus não será jamais destruído, né? Aqui encontramos uma poderosa mensagem, né, espiritual. Tudo aquilo que os homens constroem é temporário, né? Mas aquilo que Deus estabelece permanece. Você pode perder coisas nessa vida, perder posições, pode perder oportunidades, pode passar por mudanças, mas se a sua vida estiver edificada no Senhor, você estará firmado sobre aquilo que permanece. A conclusão, então, né? Daniel capítulo 2 começa com um problema aparentemente impossível. Um rei perturbado, né? Um sonho misterioso, sábios sem resposta, uma sentença de morte. Daniel, diante de uma crise que parecia não ter solução, né? Mas o capítulo termina de maneira completamente diferente. O segredo é revelado, né? O rei conhece a grandeza de Deus, Daniel é honrado e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque Deus revela o oculto. Por isso, quando você não souber o que fazer, lembre-se, Deus sabe. Quando você não enxergar uma saída, Deus vê. Quando você não entender o que está acontecendo, Deus conhece, né? Quando você não tiver uma resposta, busque a Deus. E quando Deus responder, dê a Ele toda a glória, como Daniel fez, né? Ele buscou a Deus e Deus respondeu e revelou e ele deu toda a glória a Deus, né? E eu encerro aqui com essa frase, né? Dizendo assim, quando faltar resposta na terra, procure o Deus que conhece os segredos do céu. Aqui. Então, um abraço a todos os irmãos, né? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então, nós iremos encerrar o nosso programa, hoje um pouquinho mais cedo, né? Fiquem todos na paz. Glórias a Deus. O que a Bíblia diz. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente e deixe Deus falar com você. A Rádio Teofilo